Na carreira de um lutador da WWE, conquistar o cinturão da WWE é o objetivo máximo. Esse é o título que esteve nas mãos dos verdadeiros gigantes do Pro Wrestling, um sinal claro de que a empresa confia naquele nome para ser o rosto da companhia. E normalmente a maioria dos lutadores que entram na WWE acabam conquistando o título mundial ou algum equivalente, dentro dos primeiros anos de carreira na empresa. Mas alguns lutadores tiveram que ser pacientes, tiveram que lutar para chegar no topo, subir degrau por degrau e esperar a hora certa. Agora vamos falar 8 lutadores que passaram por essa jornada, lutadores que levaram mais de uma década até conquistar o cinturão mais prestigiado dentro da WWE. Mas antes da gente continuar o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, meus amigos, partiu pro vídeo. Jeff Hardy. Jeff Hardy é um dos lutadores mais carismáticos e eletrizantes da história da WWE, e ele teve que esperar 10 anos para finalmente conquistar o cinturão máximo da empresa. Ele chegou à WWE em 1998 como parte da lendária dupla The Hardy Boys, ao lado do seu irmão Matt Hardy. Juntos revolucionaram a divisão de duplas com um estilo ousado e arriscado, vencendo os títulos de duplas 9 vezes e se tornando ícones de toda uma geração. Porém, os irmãos permaneceram como dupla por muitos anos, antes de se dedicarem de verdade às carreiras solo. Jeff só foi começar a receber um push consistente como lutador individual após retornar à WWE em 2006, depois de ter uma breve passagem pela TNA. 2 anos depois, em 2008, finalmente veio o momento. Jeff Hardy venceu Triple H de Edge em uma ameaça tripla no evento Armageddon e se tornou o campeão da WWE pela primeira vez. Como campeão mundial, Jeff atingiu um novo patamar de popularidade. Isso culminou em uma rivalidade inesquecível com CM Punk, que disputou vários títulos mundiais e marcou profundamente a cena do Pro Wrestling no fim dos anos 2000 e no início dos anos 2010. E Jeff Hardy é a prova de que, mesmo com talento e aclamação dos fãs, às vezes é preciso paciência, perseverança e um pouco de caos até alcançar o topo. Sergeant Slaughter. Sergeant Slaughter foi um verdadeiro pilar no Pro Wrestling durante os anos 70, 80 e o início dos anos 90. Com seu icônico personagem militar, ele conquistou o público como um especialista em submissões, sendo um dos nomes mais populares da Era de Ouro da WWE, ao lado de lendas como Hulk Hogan, Ultimate Warrior e Andre the Giant. Apesar de alternar entre WWE e NWA no início dos anos 80, Sergeant Slaughter retornou de forma definitiva à WWE em 1983. Porém, ao longo da sua carreira, teve várias saídas e retornos, sempre encontrando seu caminho de volta para a companhia. O momento mais polêmico e ínfame da sua trajetória veio no início dos anos 90, quando Sergeant Slaughter chocou o mundo ao virar heel e adotar a gimmick de simpatizante do Iraque, bem no auge da Guerra do Golfo. A mudança drástica de personagem não só gerou grande controvérsia, como também o levou a conquistar o cinturão da WWE pela primeira vez, mesmo que tenha segurado o título por apenas 2 meses, com o objetivo de construir um embate contra Hulk Hogan na WrestleMania 7. Sua espera de 10 anos para finalmente alcançar o topo da WWE demonstrou a paciência e perseverança de um verdadeiro veterano do ringue. Sergeant Slaughter provou que, mesmo que a glória venha por pouco tempo, ela ainda pode marcar para sempre a história do wrestling. Kofi Kingston. Kofi Kingston foi o protagonista de uma das histórias mais emocionantes da era moderna da WWE, a inesquecível Kofi Mania. Mas o caminho até esse momento épico foi longo. Foram 11 anos de espera até que ele finalmente conquistasse o título mundial. Kofi Kingston chegou à WWE pela ECW durante o relançamento da marca com uma gimmick inusitada de lutador jamaicano, mesmo sendo ganês. Ainda assim, seu carisma conquistou o público. Ele venceu diversos títulos de midcard, como o cinturão intercontinental e dos Estados Unidos, além de brilhar na divisão de duplas. Tudo mudou de vez quando ele se uniu a Xavier Woods e Big E para formar o New Day, uma das facções mais populares da história da WWE, e juntos dominaram a divisão de duplas, mas o tão sonhado título mundial continuava fora do alcance. Isso até em 2019, quando um acaso do destino mudou tudo. Kofi Kingston substituiu Mustafa Ali no Elimination Chamber
e a resposta do público foi imediata e estrondosa. A cada luta, a cada obstáculo imposto por Mr. McMahon, a torcida só ficava mais unida por um objetivo: ver Kofi Kingston campeão mundial. O ápice veio na WrestleMania 35, onde, diante de uma plateia em êxtase, Kofi derrotou Daniel Bryan e conquistou o cinturão da WWE, se tornando o primeiro campeão mundial africano da história da empresa. E a história de Kofi Mania não foi apenas por um cinturão, foi sobre merecimento e recompensa por nunca desistir, mesmo depois de mais de uma década de dedicação. Drew McIntyre. Drew McIntyre é o exemplo vivo de que às vezes, para chegar no topo, é preciso dar um passo para trás, se reinventar e apostar em si mesmo. Apresentado em 2009 como o escolhido por Vince McMahon, Drew parecia destinado ao estrelato, mas após um começo promissor, sua carreira perdeu muita força. Ele rodou pelo midcard, caiu no esquecimento e em 2014 foi demitido da WWE. Para muitos, aquele seria o fim da linha. Mas não para Drew McIntyre. Ele foi para o circuito independente, lutou em galpões, academias e ginásios vazios, passou pela TNA, onde reconquistou a sua confiança e mostrou que a chama de campeão ainda ardia dentro dele. Quando voltou para a WWE através do NXT, era um novo homem, mais forte, mais experiente e mais determinado. 12 anos após a sua estreia, Drew McIntyre teve o seu momento de redenção na WrestleMania 36, em plena pandemia, sem público presente, mas com o mundo inteiro assistindo em casa. E ali ele fez o impensável, derrotou Brock Lesnar e finalmente conquistou o cinturão da WWE. Drew se tornou não só o campeão, mas um símbolo de superação. Um lutador que foi rejeitado, caiu, mas teve a coragem de recomeçar do zero, e hoje é um dos maiores nomes da WWE na era moderna, com múltiplos títulos mundiais no seu currículo. Christian sempre foi visto como o outro cara da lendária dupla Edge e Christian. Enquanto Edge era alçado ao status de estrela solo e acumulava títulos mundiais, Christian era subestimado, até pelos bastidores da própria WWE. Conhecido como Captain Charisma, ele sabia que teria que provar o seu valor fora dali. Então ele fez o impensável, deixou a WWE para buscar respeito e protagonismo, e encontrou tudo isso na TNA, onde se reinventou como uma verdadeira estrela do main event. Lá ele se tornou campeão mundial, conquistou fãs e mostrou que não era sombra de ninguém. Depois de passar pela TNA e até de fazer uma breve passagem pelo Japão, Christian retornou à WWE em 2009 e, diferente da primeira vez, ele voltou pronto para o topo. Imediatamente ele entrou na rota do título da ICW e, em menos de um ano de retorno, se tornou campeão da marca, quase 12 anos depois da sua estreia no grupo The Brood. E embora muitos de seus momentos solo tenham vindo de fora da WWE, Christian finalmente teve o reconhecimento que merecia por lá também. Ele ainda conquistaria o título mundial dos pesos pesados, provando de vez que sua jornada de altos e baixos valeu a pena. Christian é a prova de que às vezes você precisa sair para ser visto, e que a fé em si mesmo pode levá-lo mais longe do que qualquer expectativa. Mark Henry. Mark Henry era aquele tipo de lutador que poucos imaginavam que iria ser um campeão mundial. Quando ele estreou na WWE em 1996, vindo diretamente das Olimpíadas, muitos viam sua contratação de 10 anos como um grande erro. Uma aposta cara em um atleta que, até então, parecia não se encaixar no mundo da luta livre. Ele passou por fases estranhas. Foi membro do Nation of Domination, virou um personagem cômico cujo apelido era Chocolate Sexual e até teve uma feud esquecível com Undertaker. Tudo isso fez com que muita gente dentro da própria WWE desistisse dele. Mas Mark Henry não desistiu de si mesmo. Em 2008, tudo começou a mudar. Em um momento que poucos esperavam, ele venceu Kane e Big Show no Night of Champions e se tornou campeão da ECW. Foi ali que o mundo viu Mark Henry diferente, mais agressivo, dominante e confiante. Mas aquilo, meus amigos, era só o começo. Anos depois, ele revelou todo o seu potencial com a criação do Hall of Pain, uma fase em que ele destruía tudo e todos em seu caminho. Em 2011, Mark Henry se tornou o campeão mundial dos pesos pesados e, pela primeira vez,
foi reconhecido como a ameaça que sempre poderia ter sido. Sua trajetória é um lembrete poderoso de que a persistência supera a expectativa. Mark Henry levou mais de uma década para calar os críticos, e quando fez, ninguém jamais o subestimou de novo. Andre the Giant. Poucos na luta livre carregam a aura e o tamanho literal e simbólico de Andre the Giant, um verdadeiro ícone dos anos 80, rivalizando com o próprio Hulk Hogan em termos de popularidade. Andre the Giant era uma lenda antes mesmo de conquistar o maior prêmio da WWE. Quando ele chegou à WWF em 1973, como cliente de Vince McMahon Sr., o pai de Vince McMahon, não havia ninguém como ele. Um gigante gentil amado pelos fãs ao redor do mundo, que teve combates memoráveis contra nomes como Antonio Inoki, Jerry Lawler e Stan Hansen. E durante anos, Andre the Giant parecia invencível. A lenda dizia que ele nunca havia perdido uma luta de forma limpa, até o lendário confronto contra Hulk Hogan na WrestleMania 3, uma das maiores noites da história do Pro Wrestling. Mas o que poucos lembram é que, apesar de tudo, Andre the Giant nunca havia sido campeão mundial. Isso só mudou em 1988, 15 anos após a sua estreia, quando finalmente derrotou Hulk Hogan no Main Event. Só que a sua vitória veio com uma polêmica. Andre the Giant havia se aliado a Ted DiBiase, o $1 Million Man, que subornou o árbitro para garantir a vitória. Após o combate, Andre the Giant chocou o mundo ao entregar o cinturão diretamente para Ted DiBiase. E qual foi a resposta da WWE? O cinturão foi imediatamente declarado vago. Mesmo assim, aquele momento representou algo muito maior. Depois de anos sendo o rosto da empresa sem nunca precisar de um cinturão, Andre the Giant finalmente teve o seu reconhecimento oficial. Ele pode não ter sido um reinado clássico, mas seu legado foi eternizado. Andre the Giant esperou 15 anos para alcançar o topo, e quando chegou lá, fez isso de um jeito único e que só ele poderia fazer. Cody Rhodes. De indesejado a inegável, a jornada de Cody Rhodes até o topo da WWE é uma das mais emocionantes da história do Pro Wrestling. Foram 16 anos de espera, repleto de altos e baixos, e uma fé inabalável que, um dia, ele carregaria o título que a sua família jamais conquistou. Cody Rhodes estreou na WWE em 2007, enfrentando ninguém menos que Randy Orton. No começo, era apenas o filho de Dusty Rhodes, uma lenda em seu próprio direito, mas cuja sombra parecia impossível de escapar. Mas aos poucos, Cody Rhodes construiu a sua identidade, brilhando no mid-card com um reinado memorável como campeão intercontinental e com seus personagens que iam do arrogante ao excêntrico, incluindo o controverso Stardust. Mas foi justamente com essa última persona que levou ao ponto de ruptura. Cansado de não ser levado a sério, Cody Rhodes tomou a decisão mais arriscada da sua carreira, deixar a WWE. E o que veio a seguir foi histórico. Nos anos que passou fora da empresa, Cody Rhodes reconstruiu seu nome do zero, lutou no circuito independente ao redor do mundo, venceu títulos em várias companhias e, junto com Kenny Omega e os Young Bucks, fundou a All Elite Wrestling, a AEW, uma nova potência do mundo da luta livre. Mesmo assim, havia algo que ainda faltava, um capítulo que precisava ser encerrado. O retorno de Cody Rhodes à WWE em 2022 marcou o início da reta final da sua jornada, terminar a história em que seu pai começou, mas nunca pôde concluir. E foi no maior palco de todos, a WrestleMania 40, que isso finalmente aconteceu. Derrubando o Tribal Chief Roman Reigns, Cody Rhodes conquistou o título da WWE. E naquele momento, ele não era mais apenas o filho de Dusty Rhodes, ele era o campeão máximo da empresa. Então é isso, galera, chegamos ao final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!